Deputado Júnior Amaral, seja bem-vindo, deputado federal conosco também. Nós tivemos aí os dois discursos de Lula e o Mota fez menção, inclusive, às ideias que deram errado no mundo inteiro. Ele insistiu, boa parte do discurso é o que se pode chamar, pelo menos no primeiro discurso no Congresso Nacional, parecia um discurso de campanha, com rancor, como disse Zé Maria Trindade também. Agora ele diz que vai governar para todos, pelo menos do ponto de vista retórico, uma leve mudança, observava aqui o professor Marcelo Suano. Na sua opinião, deputado, e acho que é isso que boa parte do eleitorado que não coaduna com essa posse hoje porque votou no outro candidato, ou os que não votaram em nenhum dos dois candidatos, e isso, somado a esses dois grupos e a maioria do povo brasileiro hoje, pela lógica, o Congresso será realmente algo de oposição, sobretudo à Câmara, levando-se em conta o perfil de quem foi eleito nesta última eleição? Boa tarde, Piotr. Boa tarde aos demais. Piotr, você diz muito bem, né? Quando ele afirma, quase que na mesma frase, que vai governar para todos, quase que na mesma frase, uma subsequente da outra aí. Ele diz que, eu vou ler aqui que eu anotei, fiz questão de anotar, uma minoria violenta sequestrou as nossas cores. Como ele consegue fazer afirmações quase que tão opostas, né? Porque, ao mesmo tempo que ele diz que vai governar para todos, ele insinua que quer fazer um discurso de pacificação, ele chama os seus opositores de violentos e ainda os acusa de sequestrar as cores da bandeira nacional. Olha, se eles estão tão preocupados com esse sequestro, né, como ele está dizendo, por que não há verde e amarelo na posse? O único verde e amarelo que a gente viu aí foi a própria faixa presidencial. Olha na multidão, olha nos convidados ainda que os principais ali, né, no entorno dele, é só turma vermelha. E ele acaba encontrando pequenas coisas para poder fazer ataques, né? Em relação à sua pergunta sobre a composição do Congresso Nacional e como vai ser essa oposição, eu te confesso que é um cenário de muita incerteza. Lá em 2018, quando eu acreditava que todas aquelas pessoas que foram eleitas na esteira do Bolsonaro estivessem conosco até o final, na trincheira, lutando contra esse relacionamento promíscuo entre os poderes, lutando contra as práticas antigas da política, eu acredito que em torno da metade ou até mais do que isso acabou se revelando ou se deixando levar, né? Porque há esses dois tipos. Há aquele que se mascara durante uma campanha e se revela depois. E há aquele que acaba ouvindo o canto da sereia e se entrega, né, ao sistema e acabou se mostrando não só traidores, como pessoas de comportamento promíscuo, assim como os políticos tradicionais, né? Então é muito difícil fazer a avaliação agora para essa nova legislação. Qual vai ser o índice de abandono do barco? Porque o eleitorado que votou em Jair Bolsonaro, ele esteve muito mais atento nessa eleição e ele confiou em algumas pessoas, algumas delas novas no cenário político, na expectativa de que essas pessoas não só não traiam as nossas ideias, e aí neste caso não mais necessariamente o presidente Bolsonaro, né, que vai fazer uma oposição fora do ambiente, sem ser membro de poder, né, mas vai fazer uma oposição mais à distância, mas as ideias estarão representadas no Congresso Nacional e o povo brasileiro está cada vez mais consciente. Então, realmente é um cenário incerto, mas eu confio na cobrança desse povo para que a gente tenha esse abandono menor do que foi em 2018. Conrado, deixa eu te ouvir, pegando exatamente o que disse o deputado Júnior Amaral, dessa nova sociedade. O Congresso, sim, teve a renovação dos 503 deputados da Câmara, né? Renovação porque todos, no mínimo, precisaram passar por uma próxima eleição, muitos estão voltando, se reelegeram, outros estão chegando novos, 1/3 de renovação no Senado da República. Mas essa cobrança externa, qual é o poder desse grupo? Porque se a gente levar em conta que boa parte apenas fez uma campanha, coisa que o Mota citou, né, de ser contra, aliás, completamente incongruente, né? O Mota já fez isso aqui, só estou relembrando o que o Mota disse, né? Você fazer campanha contra um achando que o outro não vai se eleger, bom, não faz sentido, né? Ainda mais no segundo turno. Mas vamos lá. Mas eu falo da sociedade, essa que não votou em Lula, que está mais dirigente, ou mesmo de boa parte que votou em Lula, mas que não quer o Lula, que tem problemas com o governo Lula, que era muito mais anti-Bolsonaro do que a favor do Lula. Como é que será essa sociedade agora? Eu falo sociedade, eu digo academia, boa parte da imprensa, diga-se de passagem, sempre bom frisar,
boa parte do empresariado, que agora vai ter que seguir normas com as quais ele discordava, concordava com o governo anterior, se beneficiava daquilo porque era uma lógica de economia livre, mas agora vai ter que conviver com o Estado que acha que tem que ser dono e indutor de tudo. Bom, diga lá, Conrado, que tipo de pressão essa sociedade pode, inclusive, moldar o comportamento do Congresso, que o próprio deputado Júnior Amaral disse que tem ali uma certa preocupação, não sabe exatamente quantos serão realmente honrar o que disseram na campanha nesse novo governo. O Mota foi muito feliz ali em trazer que agora a gente tem uma nova visão de mundo aí pertencendo ao novo presidente, né? A gente tem agora essa visão que é tudo no Estado, tudo para o Estado e nada fora do Estado. Isso aí quem falava é Benito Mussolini, né? O presidente do partido fascista italiano, lá, o Duce, né? Meus amigos, a gente está vendo agora aí nessa própria simbologia da subida da rampa, até em relação aos militares ali, até para voltar ao assunto que eu disse, não, obviamente que não são todos, eu estou falando do alto escalão, né? Os militares, como todos, são muito verticalizados. O que me chamou a atenção só nessa subida da rampa é a gente ter ali um corneteiro fazendo o hino do Lula, né? Olê, olê, olá, Lula, Lula. Para mim também é um sinal já de submissão, como falou o outro colega. Agora, nessa subida da rampa, a gente tem ali representantes, tem uma criança negra, tem ali uma gorda negra, tem o Raoni, tá ali também, um índio, né? Tem ali, eu acho que é um cara de farda ali, eu acho que é um homossexual, ou seja, estão mostrando as minorias que voltam ao poder e que são representadas agora nessa subida de faixa como uma transformação da nossa sociedade, né? E a gente não viu ali representantes, por exemplo, do agrobusiness, tu não viu um empresário subindo a rampa, ou seja, serão esses outros polos aqui que vão acabar aí fazendo o sustento de todos os auxílios que vão acabar beneficiando agora todas essas minorias que foram elevadas à rampa ali. Um outro ponto também que não subiram a rampa são os grandes bancos, né? São os campeões nacionais que sim se beneficiaram com o Lula, e aí no discurso dele ele diz que todos esses aí não, né, só 5% os 6 bilionários do Brasil detêm aí uma grande quantia de dinheiro. É só pegar esses nomes e saber que muitos deles só se tornaram bilionários no Brasil com o auxílio do presidente Lula. Então, eu acredito que a gente tem que ter agora esse momento de reestruturação e pensar o Brasil com a própria responsabilidade de cada cidadão. A gente passou aí um momento intenso de uma outra visão de mundo, de uma visão que as pessoas tinham esperanças de saída constitucionais radicais, mesmo que autorizadas pela Constituição, e agora a gente tem a posse de um novo presidente que tem já uma percepção da realidade diferente. O discurso dele é um discurso repetitivo, né? Ele coloca como se todo esse arcabouço de destruição do Brasil pertencesse somente ao governo Jair Bolsonaro, e tem números aí que já não fazem tanto sentido para nós. Falar de 30 milhões de pessoas passando fome, a gente está num eterno exagero, porque a gente está falando de mais de 10% da população que estaria em caráter de miserabilidade pelas ruas. Aí imagina, né? Com 10% da população nas ruas passando fome e miserabilidade, a gente não teria nem como trafegar em nenhuma grande cidade, em nenhum canto do Brasil. Portanto, agora vem esse momento de reestruturação, de pensarmos a nossa responsabilidade de cobrança, principalmente, como tu bem falaste, da própria mídia, né? A grande mídia do jornalismo investigativo se formou um grande consórcio e só batia a palma para esse novo presidente, não gostava do presidente anterior, e agora vem esse motivo de atenção. Como eu já falei para vocês aqui, o preço da liberdade é eterna vigilância, e a vigilância é essa, de nós questionarmos, apontarmos, mostrarmos as diferenças, porque é agora, nesse choque de realidade, que as coisas vão ficar cada vez mais claras. A gente vai poder comparar ideias, valores que são defendidos, né, quem ataca esses valores ou não, se as liberdades estão sendo respeitadas ou não, e aí nós vamos poder ter uma nova visão de mundo. É assim que a gente cresce enquanto sociedade. Obviamente, a gente está arriscando aqui a nossa própria vida no momento que a gente está falando aí de mais 4 anos, estão caminhando numa outra visão. Nós aqui da Jovem Pan, como um todo, é uma rede de televisão que tem o seu público mais vinculado aí às ideias conservadoras, ideias de direita. Então é por isso que eu falo exatamente já de uma visão mais conservadora também, que é essa busca de comparação de ideias para que a gente possa crescer enquanto sociedade. Eu espero
aí como o Mota também falou, que nós tenhamos mais liberdade para poder discutir, porque o que a gente viu foi exatamente nesse governo Jair Bolsonaro, que era um governo, né, de direita, governo mais vinculado ao conservadorismo, que teria mais liberdade para discutir essas ideias. A gente viu uma repressão muito maior por parte do sistema que estava estabelecido, até mesmo Sim. do próprio judiciário, que é quem jurou aí defender a nossa Constituição. Eu vejo agora esse momento de transformação, um momento de muita atenção, um momento que requer que a gente não tenha tanta ingenuidade e que a gente seja mais realista com a sociedade, mas também otimista, sonhando aí que nós somos o futuro da nação e temos que dedicar nossos esforços para transformá-la em decorrência do nosso bom futuro e do bem comum da nossa pátria, Piotr.